Aula 19, pessoal, do material digital do primeiro bimestre de cada ano. Vamos lá. Potenciação de números racionais, parte 1. Potenciação. Agora sim vocês vão ver onde a porta torce o rabo e a mãe não vê. Não é bem assim o ditado, né? Mas tudo bem, deixa esse mesmo. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, vai aprender tudo errado. Vamos lá. O conteúdo dessa aula, galera. Potenciação de números racionais com um expoente inteiro. Ó, potenciação de números racionais. Pode ser número com vírgula, pode ser fração, pode ser número negativo, pode ser positivo, pode ser inteiro, quebrado, ok? Só não pode ser aquela dízima periódica, não pode ser aquela dízima não periódica infinita, porque aí não é um número racional. Nós vamos ver aqui um objetivo, ó, calcular potência com expoentes naturais de números racionais. Então a gente vai calcular essas potências aí. Vamos ver que tem algumas propriedades que vocês precisam guardar aí no caderno, deixar tudo certinho, porque na hora do exercício vai confundir o cabeção. Olha lá, ó. Obter e justificar a propriedade da multiplicação da potenciação de mesma base. Toda vez que a gente tiver a mesma base numa potência, vai ser um melzinho na chupeta, porque é muito fácil. Obter a justificativa, obter e justificar a propriedade da divisão de potências de mesma base. Também muito mole, vai ser ó, docinho. Vamos lá para a aula. Você ainda tá? Tava. A aula está muito animada hoje, então nós vamos resolver aqui um probleminha. Ó, fazer de cabeça, vamos fazer de cabeça. Avistei um terreno com 6 macieiras. Você sabe o que é macieira, meu irmão? Macieira é aquela árvore que dá maçãs. Você não gosta de maçã? Então vamos. No terreno tem 6 macieiras, cada uma dessas macieiras com 6 galhos. Cada galho com 6 ramos e cada ramo com 6 maçãs. Quantas maçãs tem? Todo mundo ficou calado? É nada, eu estou escutando aqui o barulho da sala, vocês não estão nem prestando atenção no vídeo. Como é que a gente faz essa resolução? Quantas maçãs tem no total aí nesse terreno? São 6 macieiras, cada macieira com 6 galhos, cada galho com 6 ramos e cada ramo com 6 maçãs cada um. Quais são as operações que a gente deve fazer nesse caso? Mole com os galhos. 6 macieiras, 6 galhos, 6 ramos, 6 maçãs. A operação, essa é a operação de multiplicação que a gente pode transformar em uma potência. Olha lá, quantas vezes está repetindo o 6 aqui? 4 vezes, então eu posso escrever essa operação sendo 6, que é a base, potência de 4, ok? Expoente 4. Então, eu posso fazer um cálculo para saber, na verdade, a quantidade de maçãs, ou eu posso apresentar também o resultado dessa forma. Eu tenho 6 elevado à quarta quantidade de maçãs. Beleza? Resolvendo esse problema, está resolvido. Está resolvido. 6 elevado à quarta. Então, vamos ver nessa aula o que é potência. Primeiro, nós temos, vou colocar aqui ó, de uma maneira bem difícil, e é para parecer que eu sou bem inteligente. Aí vocês vão ver a parte mais fácil, vocês vão falar assim, nossa, para que ele complicou tudo isso? Vamos lá. Ó, o que é uma potência? É um número que é a base. Esse número que é a base é um número racional, que significa que ele pode ser positivo, negativo, fração, número com vírgula, tal, aquela coisa toda. E o expoente, que é dado aqui por n, é um número, sempre é um número natural. Sempre é um número natural. Então, esse é o expoente, essa é a base sempre racional, o expoente sempre natural. Ok? Exemplo, ó, 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo, a base é o 2, é um número racional, e o 3 é o expoente, que é um número natural.
mas nós podemos também colocar aqui, ó, 2/3 elevado ao quadrado. Também nós temos aqui a base, que é o menos 2/3, que é um número racional, e o 2, que é um número natural, sendo expoente. Mais alguma dúvida? Não, lógico que não. E para continuar, nós temos multiplicação de potência de mesma base. Olha só que coisa mais cabeluda essa aqui, ó. A elevado a n vezes A, que é o mesmo A do outro, elevado a n. N e n são números naturais que são diferentes nesse caso. Vou colocar um exemplo para simplificar. Olha lá, ó. 2 elevado à quarta potência vezes 2 elevado ao cubo. Olha aí como facilita bastante. A é o 2, tá vendo? Ó? E N é o 4, N é o 3. Beleza? Facilitou? Então presta bem atenção para ficar mais fácil ainda. Quando nós temos uma multiplicação de potências de mesma base, e as bases são iguais, você deve proceder da seguinte maneira. Vamos conservar a base, que é o 2, vai continuar sendo 2, e vamos somar os expoentes, 4 mais 3. Agora eu vou provar para vocês por que vai dar isso aqui. Então, ó, 2 elevado à sétima potência. Tá vendo? Ficou facinho? Mas veja bem a prova. Ó, se eu continuar aqui desse lado, 2 elevado à quarta é a mesma coisa. Aqui 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E temos mais aqui vezes, vou até colocar um parênteses aqui para separar, tá? Vezes 2 vezes 2 vezes 2. Olha aqui, ó. Tenho multiplicações aqui. Se eu tirar esse parênteses daqui, ó, vai ficar igualzinho. Olha só quantos vezes nós temos. Quantos 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu posso dizer que 2 elevado à sétima potência. Por isso que a gente pode fazer essa soma direta, ó. Em vez de ficar repetindo, vai ter 2 elevado a 1000 vezes 2 elevado a 5000. Você vai colocar todos esses 2 aí no seu caderno para poder resolver? Não. Vamos resolver fazendo a soma dos expoentes. Multiplicação da mesma base, soma os expoentes. Agora nós vamos ver divisão de potências de mesma base. Mesma base, base A elevado a M dividido por base A elevado a N. Nós vamos proceder da seguinte maneira: conserva a base igual na multiplicação e faz a subtração dos expoentes, mas expoente de cima primeiro e depois o expoente de baixo, sempre nessa sequência, ok? Exemplo, ó, 3 elevado à quinta potência dividido por 3 elevado ao quadrado. Olha lá, 3 elevado à quinta potência dividido por 3 elevado ao quadrado. Conserva a base e subtrai os expoentes. 5 menos 2. Resultado final, base 3, que é conservada, 5 menos 2, 3. Agora vamos provar por que a gente pode fazer essa subtração. Presta bem atenção. Quando nós temos essa divisão, é a mesma coisa que escrever 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 5 vezes a potência. Dividido por 3 vezes 3 duas vezes. Como eu tenho uma divisão que a gente já viu na aula passada, sempre que a gente tem uma divisão com os mesmos valores que dê para a gente simplificar, e se for multiplicação, então nós podemos simplificar. Olha aqui, ó, posso cortar esse 3 com esse 3, 3 dividido por 3 dá 1. Posso cortar esse 3 com esse 3, que também 3 dividido por 3 dá 1. Olha como é que vai ficar. O resultado final, 3 elevado a 1, 2, 3 elevado ao cubo, como estava aqui. Agora, o que nós fizemos aqui, ó? Desses 5, 3 aqui, quantos que a gente tirou? 2. Por isso que a gente está fazendo a subtração. 5, 3 que tem aqui na multiplicação, subtraído 2, 3 que está aqui, ok? Por isso que a gente pode escrever e facilitar aí a nossa operação com essa subtração, ok? Nesse outro exemplo que eu trouxe para vocês,
Já para vocês prestarem bem atenção no que vai ser feito com os expoentes, bases iguais, base 2, vamos conservar a base e fazer a subtração dos expoentes. Já trouxe um expoente maior no denominador para você observar onde você não pode errar, tá? Então o 2 do numerador a gente conserva, menos dessa regra que a gente já fez, 3 do denominador. 2 menos 3, resultado menos 1. Base 2 conserva, menos 1 é o resultado dessa operação, 2 elevado a menos 1. Tomando bastante cuidado então, ó, com a posição dos expoentes, o de cima primeiro e o de baixo depois, ok? Vamos para mais um exemplo. E no terceiro e último exemplo dessa tarde, dessa manhã, dessa noite, depende do horário que você estiver assistindo isso, nós vamos ter o seguinte, ó, bases iguais, vamos conservar a base, vamos fazer a subtração dos expoentes, 4 menos, só que olha só, esse expoente é negativo, ele tem que ficar dentro do parênteses, não vai sumir esse sinal, tem que ir para dentro do parênteses. Então 4 menos 2, devemos fazer a regra de sinais aí nesse caso, tá? Então aqui vai ficar 5 que conserva a base, 4 menos mais 4 mais 2, aí a gente tira ele do parênteses, 4 mais 2, 6, 5 elevado à sexta potência. Não vai esquecer de colocar o sinal do expoente. Se o expoente lá do denominador for negativo, você coloca. Se o do numerador, o expoente for positivo ou negativo, você deve colocar também, não pode esquecer, ok? Para a gente finalizar a aula e ir direto para os exercícios, vamos ver a única parte que você não pode esquecer de jeito nenhum. Mentira! Você não pode esquecer de nada, não é só essa parte, garoto. Garota, presta atenção! Olha lá, ó. Todo número elevado a zero é um todo número. Pode ser 1 elevado a zero vai ser 1, vai ser 1000 elevado a zero é 1, qualquer número elevado a zero é 1. Então olha só, por que todo número elevado a zero é 1? Vamos supor que eu tenho 2 elevado a 2, dividido por 2 elevado a 2. Olha lá esse exemplo, ó. 2 elevado a 2 e 2 elevado a 2, nessa divisão. Se eu conservar a base 2 e fizer a subtração dos expoentes, eu vou ter 2 elevado a 0, ok? Mas se eu fizer essa divisão de 2 elevado a 2, se eu fizer o cálculo, 2 elevado a 2, que vai dar 4, dividido por 2 elevado a 2, que também é 4. O resultado disso vai ser quanto? 4 dividido por 4, 1. Se eu tenho que esse valor, 2 elevado ao quadrado, dividido por 2 elevado ao quadrado, é igual a 1. E esse 2 elevado ao quadrado, dividido por 2 elevado ao quadrado, é igual a 2 elevado a 0. Então, eu posso dizer que 2 elevado a 0 é igual a 1. Porque isso é igual a isso é igual a isso, então isso é igual a isso. Entendeu, garotinho? Entendeu, garotinha? Vamos fazer exercício? Atividades então aí da aula 19, galera. Olha lá. Atividade 1, escreva numa só potência cada multiplicação. Vamos relembrar, ó, quando eu tenho multiplicação de mesma base, eu posso conservar a base e somar os expoentes. Então, essa daqui eu posso escrever, ó, 4, que é a base, e somar os expoentes, 2 mais 6, 2 mais 6. Resultado, base 4, 6 mais 2, 8, 4 elevado à oitava potência. Da mesma maneira, vocês vão resolver os outros dois, o B e o C, e a gente volta já. Voltamos então, pessoal, vamos corrigir aqui o exercício B e C. 3 é a base, então conserva a base, que é igual a 3. Vamos fazer a soma dos expoentes. 5 mais 4, 3 elevado à nona potência. Se não acertou, apaga e faz direito. Isso é muito fácil. Se você não conseguir fazer isso, olha, não
não vai conseguir fazer mais nada nesse mundo, meu querido. Vamos lá. O exercício C, a base é 7, base igual, nós podemos conservar a base e somar os expoentes. Expoente 10 mais expoente 2, mais expoente 2. Base 7, 10 mais 2, 12. Feito? Parte 2 da atividade 1. Depois discuta coletivamente e responda. Você vai discutir, se tinha que discutir com alguém, você já discutiu. Agora pode fazer as pazes aí, ó, e vamos só conversar, tá bom? Presta atenção. Existe alguma relação entre os expoentes das potências originais e o expoente da potência obtida ao final do processo? Será que existe alguma relação? Lógico que existe, né? A relação é uma relação de adição, foi adicionada um expoente ao outro. E na parte B, se sim, a partir de suas percepções, complete a frase. Então vamos ver se vocês assimilaram. Quando multiplicamos potências que têm a mesma base, balalá, a base e balalá, os expoentes. O que vocês completaram aí? Certamente vocês são sábios, inteligentes, bonitos. Colocaram aqui: conserva, conserva a base e soma os expoentes, ok? Atividade 2. Simplifique as expressões a seguir utilizando as propriedades da potenciação. Quais são as propriedades que a gente tem? A propriedade da multiplicação de mesma base e da adição. Que vocês não viram nada de adição, galera? Vocês viram da multiplicação e da divisão. Parece que nem sabe. Fica respondendo qualquer coisa. Para de responder qualquer coisa. Nós temos a propriedade da multiplicação e da divisão de mesma base. Então vamos lá. No exercício A, vou resolver um exercício, vocês vão se virar com o restante. 6 elevado à quinta vezes 6 elevado ao cubo. Bases iguais, nós conservamos a base e vamos fazer a soma dos expoentes. 5 mais 3. 6 conserva, 5 mais 3, 8. 6 elevado à oitava potência. Vou resolver com vocês ainda o D. Presta bem atenção no D. Nós temos nesse D as duas propriedades, a propriedade da multiplicação e a propriedade da divisão. Vamos resolver primeiro a multiplicação e depois a divisão, ok? Vamos lá. A base é 14, tanto no numerador quanto no denominador é 14 também. Conservamos 14. Em cima está multiplicando. Então nós temos expoente 15 mais expoente 1 mais expoente 4. Embaixo nós temos também base 14, expoente 3 mais expoente 4. E aí nós vamos fazer aqui a soma. 15 mais 1, 16, mais 4, 20. 14 elevado a 20. 14 elevado a 20. Embaixo, 14 elevado à sétima potência. Agora nós vamos fazer a propriedade da divisão. Divisão de mesma base, conserva a base, 14, e subtrai os expoentes. 20, que é o do numerador, menos o denominador 7. 14, conserva a base e subtrai. 20 menos 7, 13. Portanto, 14 elevado a 13. Agora vocês vão fazer o exercício B e C e voltamos já já. Vamos lá, galera, terminamos agora então a aula 19 do material digital do primeiro bimestre. Vocês têm atividade aí para terminar, só fazer e a gente corrige na próxima aula. Um abraço.